Hoje eu vou te apresentar um guia definitivo para se tornar piloto. E esse vídeo serve tanto para você que quer de fato se tornar piloto, ou para você que tem apenas curiosidade sobre o assunto e quer saber um pouco mais. Eu sou Gabriel Bacelar, sou piloto em formação e eu criei esse canal justamente para poder compartilhar minha trajetória e propagar conhecimento da aviação à medida que eu vou adquirindo experiência e mais conhecimento. Minhas maiores dificuldades antes de começar a minha preparação para ser piloto eram justamente o caminho e os requisitos até lá. Eu encontrava informações muito confusas e soltas na internet que acabavam não ajudando tanto assim. Então, quando eu ingressei na aviação e fui adquirindo um pouco mais de experiência, além de pesquisar e conversar com pilotos já formados que de muita boa vontade me ajudaram com as informações, eu decidi fazer esse vídeo para encurtar o caminho para você. Vale ressaltar que esse guia leva em consideração o caminho mais comum que o pessoal que está no processo de formação para ser piloto tende a seguir. Quer fazer o piloto privado, checar piloto comercial IFR, que é a regra de voo por instrumentos, monomotor ou multimotor, e caso queira, em seguida a pessoa pode se tornar instrutor de voo. Eu vou explicar certinho cada uma dessas etapas. Existem ressalvas e outras questões que podem ser encontradas no RBAC número 61 da ANAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e é o documento de onde principalmente as informações para esse vídeo foram tiradas. Piloto privado. O piloto privado é a primeira etapa pela qual todo futuro piloto um dia vai passar. E a primeira coisa para obter a licença de piloto privado é que você deve ter o ensino médio completo e você deve ter completado 18 anos. Você até pode iniciar antes dos 18 anos, mas você só vai poder fazer o voo solo e o voo de cheque quando você tiver completado os 18 anos. Depois disso, você vai precisar saber de 4 itens muito importantes nessa etapa do piloto privado. O primeiro item é o CMA. O CMA é o Certificado Médico Aeronáutico, que basicamente consiste numa bateria de exames que vai desde o teste auditivo, passando por exames cardiovasculares e odontológicos, indo até o psicotécnico. Ele serve para avaliar a saúde como um todo, e após você ter sido aprovado em todos os exames, você obtém esse certificado. Esse CMA ele vai ser realizado em uma clínica credenciada. E dependendo da clínica, o CMA, todos esses exames podem ser feitos num dia só, em um só lugar. Existem diferentes classes para o CMA, mas para o piloto privado, um CMA de segunda classe que tem validade de 5 anos já é suficiente. A questão é que você precisa desse CMA para poder fazer as horas de voo. Sem ele você não pode fazer as horas de voo. Até porque você vai precisar ter esse certificado médico aeronáutico em dia durante toda a carreira como piloto. O item número 2 é a documentação. Certidão de nascimento, identidade, histórico escolar e assim vai. Eu me refiro a toda a documentação que a escola ou aeroclube vão exigir de você para que você possa fazer a parte teórica ou prática ou os dois. É por isso que é muito importante você já ir pesquisando de antemão quais que são as escolas de aviação ou aeroclubes que oferecem as melhores condições para você. O item número 3 é a teoria e a banca da ANAC. O curso teórico de piloto privado abrange 5 matérias: navegação, meteorologia, teoria de voo, regulamento de tráfego aéreo e conhecimentos técnicos de aviões. Essa parte teórica você pode estudar tanto por conta própria, se você tiver o material e preferir assim, como em um curso numa escola de aviação ou aeroclube. Assim você pode optar, você pode ficar livre, não é obrigatório você fazer um curso teórico. Você pode estudar por conta própria ou você pode fazer um curso teórico se assim for melhor para você. E você vai precisar fazer uma banca da ANAC referente a essas 5 matérias que eu já mencionei. Nessa banca são 20 questões por matéria e para ser aprovado você precisa ter pelo menos 70% de acerto em cada uma das matérias. Para deixar mais claro, se a banca contém 100 questões, você precisa do total acertar 70 questões para poder ser aprovado. E caso você reprove em alguma matéria, você vai ficar de segunda época. E você pode reprovar em até 2 matérias para poder ficar de segunda época. Se você reprovar em mais de 2 matérias, você vai precisar fazer a prova de novo, do zero. E uma informação muito importante: durante as horas de voo do piloto privado, você vai precisar fazer o seu voo solo. E para fazer esse voo solo, você precisa ter sido aprovado na banca da ANAC. E outra coisa é que essa banca da ANAC, por exemplo, pode ser feita com 17 anos, caso você queira e possa adiantar essa etapa. O item número 4 é a parte prática. Essa parte prática ela se refere às horas de voo do piloto privado, que você faz no aeroclube, por exemplo. E nessa etapa você vai precisar de um mínimo por regulamento de 35 horas de voo e voo solo, se todas essas horas forem feitas em um curso de piloto privado de avião que foi aprovado
pela ANAC. É importante deixar bem claro que essas 35 horas de voo são 35 horas mínimas. Isso significa que você pode de fato finalizar o seu piloto privado com 35 horas de voo, que são as horas mínimas, bem como finalizar o piloto privado com 50 horas de voo. Isso vai depender de diversos fatores e do andamento do seu curso. Algumas das aeronaves mais comuns para fazer essas horas de voo são o Cessna 152, o Cherokee 140, o Aerobuero 115 e o Paulistinha, sendo esses dois últimos aviões com valor de hora de voo um pouco mais em conta. Só que em contrapartida, a instrução nesses dois aviões tende a ser um pouquinho mais desafiadora por conta da configuração deles. Caso você queira entender um pouco mais do porquê que a instrução nesses aviões é um pouco mais desafiadora, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo especificamente do Aerobuero 115, que é inclusive o avião em que eu faço as minhas horas de voo. Eu vou falar a seguir algumas considerações gerais sobre o piloto privado que vale a pena você estar ciente. Assim que você tiver com seu CMA em dia, você pode iniciar as horas de voo. E essas horas elas podem ser feitas durante o curso teórico, caso você tenha escolhido fazer o curso teórico de piloto privado em um aeroclube ou escola de aviação. Uma das recomendações, inclusive é o que me foi recomendado, é que o aluno esteja mais ou menos familiarizado já com a teoria quando for começar a voar. Justamente porque isso permite que você já tenha uma bagagem de conhecimento e um certo entendimento do voo, e isso facilite a assimilação de tudo o que está acontecendo lá. E vale ressaltar que com essa licença de piloto privado, você não pode exercer função remunerada. Isso significa que mesmo você tendo passado por esse processo e obtido a licença de piloto privado, você não vai poder ganhar dinheiro com isso. Quando quem faz o piloto privado possui um avião e a pessoa pretende voar apenas para si mesma, a pessoa pode parar por aqui. Uma vez com a licença de piloto privado em mãos, se você quiser seguir carreira e poder exercer função remunerada, você deve iniciar então o piloto comercial. É essa etapa, o piloto comercial, que vai permitir a você ganhar dinheiro como piloto. Você vai poder voar na aviação executiva, voar em táxi aéreo, ingressar numa linha aérea e assim por diante. E para você obter a licença de piloto comercial, você precisa ter completado o ensino médio, ter 18 anos completos e ter uma licença de piloto privado, que a gente já comentou aqui nesse vídeo. Falando sobre o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico aqui no piloto comercial, em vez de o CMA de segunda classe, que é o necessário para o piloto privado, aqui você vai precisar de um CMA de primeira classe, que possui uma inspeção de saúde um pouquinho mais minuciosa. E quais que são os requisitos de conhecimentos teóricos para o piloto comercial? Primeiro, você precisa ter sido aprovado num curso de piloto comercial teórico aprovado pela ANAC. Lembra que lá no piloto privado não é obrigatório você ter um curso, você pode estudar por conta própria e fazer a banca. Aqui você vai precisar fazer um curso teórico obrigatoriamente e você precisa também ter sido aprovado na banca da ANAC. No curso teórico você vai estudar as mesmas matérias base do piloto privado, porém adaptadas ao piloto comercial. Meteorologia, com uma adaptação para o piloto comercial, navegação por instrumentos, teoria de voo de alta performance, conhecimentos técnicos de aeronaves à reação e regulamento de tráfego aéreo IFR, que são as regras de voo por instrumentos. E a banca da ANAC também vai ser referente a essas 5 matérias. Esse curso teórico ele pode ser iniciado sem a licença de piloto comercial, mas você vai precisar ter essa licença até o final desse curso teórico. Uma dica muito legal que eu fiquei sabendo recentemente é que quando você for marcar a banca de piloto comercial, você pode marcar também a banca de piloto de linha aérea na mesma época, já que são poucas matérias a mais e você garante também essa aprovação teórica, já que você já vai estar no ritmo dos estudos. Mas claro, isso não significa que a banca deve ser feita somente pela aprovação. Ou seja, é muito importante que o foco esteja em realmente assimilar o conteúdo, em realmente aprender, porque ele pode ser muito importante lá para frente, quando você for precisar desse conhecimento. Um outro item que merece a devida atenção é a questão do inglês aeronáutico. Na aviação, o inglês é imprescindível. E mesmo lá no piloto privado, você já vai dar de cara com bastantes termos em inglês. Com o desenvolvimento do curso, o inglês vai ficando cada vez mais comum no dia a dia. Na aviação existe uma avaliação desenvolvida pela ANAC, que é a chamada prova da ICAO, que vai justamente atestar o nível de proficiência em inglês do piloto. Existem níveis para esse inglês a depender do seu desempenho. Muitas empresas aéreas colocam um nível mínimo como pré-requisito obrigatório, que é a partir do nível 4, que é o nível operacional. Os níveis que podem ser atribuídos ao seu inglês vão desde o nível 1, que é o pré-elementar, até o nível 6, que é o expert.
Desde o meu começo na aviação, eu sempre ouvi muita controvérsia a respeito de ser atribuído esse nível 6 para os pilotos. Muitos diziam que o nível máximo alcançado era o nível 5, outros que era o nível 6, mas durante as minhas pesquisas eu encontrei uma publicação de dezembro de 2022, com atualização em outubro desse ano de 2023 no site do governo pela ANAC, que diz o seguinte: com o intuito de modernizar e prover o maior dinamismo ao setor, novas práticas serão aplicadas aos exames de proficiência linguística. A partir de dezembro, haverá o retorno da concessão do nível 6 de proficiência e alteração nos procedimentos de divulgação dos resultados. E em outro trecho dessa mesma publicação, outra novidade agora é o retorno da concessão do nível ICAO 6, Expert, para pilotos. Com a inclusão do nível 6, a agência entra para o rol da totalidade de certificação das proficiências estabelecidas pela OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Vale a pena então dar a devida atenção o quanto antes para o inglês propriamente dito, para que você possa possuir um bom inglês aeronáutico, que vai fazer muita diferença na carreira como piloto. Existem muitos cursos que preparam você para essa prova da ICAO, tanto presenciais como online. E é só você pesquisar na internet que já vão aparecer várias opções. Agora, quais os requisitos para se obter uma licença de piloto comercial? Por regulamento, no mínimo 150 horas de voo, se elas forem realizadas num curso de piloto comercial aprovado pela ANAC. Esse total de horas é considerando também as horas de voo que você voou no piloto privado. Então vamos considerar o seguinte cenário. Vamos supor que você conseguiu finalizar o seu piloto privado com as horas mínimas, que são 35 horas de voo. Para completar 150 horas de voo do regulamento, vão ficar faltando 115 horas de voo para o piloto comercial. Mas claro, esse é um cenário em que você conseguiu finalizar tudo com as horas mínimas. Dessas horas totais existe uma subdivisão que eu vou explicar agora para você. São 70 horas de voo visuais em comando, e essas horas você vai poder fazer sem que você tenha sido aprovado na banca da ANAC. Então dá para se preparar enquanto você voa essas horas visuais. E dentro dessas horas visuais você vai precisar de 50 horas de navegação, sendo que uma dessas navegações precisa ser uma navegação de 300 milhas náuticas, com aterrissagens completas em pelo menos 2 aeródromos diferentes. Você vai precisar de 5 horas de voo noturno em comando e 20 horas de voo por instrumentos, o voo IFR. Dessas 20 horas, 12 horas podem ser feitas em avião multimotor com 2 motores e as 8 horas restantes podem ser feitas em avião monomotor, que é homologado para fazer voo por instrumentos. Observação importante: você precisa ter sido aprovado na banca de piloto comercial para que você possa checar o piloto comercial e checar a IFR. E por fim, você faz 25 horas de simulador IFR, de voo por instrumentos. E essas 25 horas de simulador vão abater 20 horas de voo. Dessa forma, por regulamento da ANAC, você vai ter atingido as 40 horas de voo por instrumentos. Um detalhe muito importante agora: não é obrigatório que você faça essas horas de multimotor. Muitos alunos fazem todas as horas IFR em avião monomotor, no geral por conta do preço da hora de voo em avião multimotor, que é consideravelmente mais alto. E depois de um tempo, quando tiverem condições, eles fazem as horas de multimotor. Após o piloto comercial, é muito comum que muitos façam a habilitação de instrutor de voo de avião, que é o INVA. Dessa forma, eles poderão acumular hora de voo enquanto ensinam a voar e ainda ser remunerados por isso. Mas isso não significa que seja uma regra se tornar instrutor de voo, pois uma vez finalizado o piloto privado, o PCIFR, você já estará pronto para o mercado de trabalho. Mas para voar aviões com mais de um motor, você vai precisar ter feito as horas em multimotor. A exigência sobre ter o inglês ICAO é que as empresas aéreas colocam isso como pré-requisito mínimo obrigatório para que você possa ser contratado, mas mesmo sem o ICAO, você pode trabalhar como piloto, só que as possibilidades elas serão mais reduzidas. Enfim, tendo finalizado o piloto comercial, você poderá seguir em frente para adquirir outras habilitações ou licenças que você tiver interesse, como a licença de piloto de linha aérea e a habilitação de piloto agrícola. Eu poderia colocar nesse vídeo mais informações sobre as possibilidades depois do piloto comercial. Quem sabe mais pra frente eu não faça mais vídeos sobre isso. Mas a questão é que o mais complicado é saber por onde começar, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Porém, uma vez dentro da aviação, o caminho vai ficando mais claro por meio das experiências, do dia a dia, dos contatos que você faz, dos seus estudos, e qualquer dúvida que você tenha vai sendo esclarecida, e você vai também poder esclarecer dúvidas que você for tendo ao longo do caminho.
Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e eu espero muito que tenha sido útil. Muito obrigado se você assistiu até aqui e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal, que eu pretendo trazer muito mais conteúdo relevante pela frente. Eu também sou aluno e estou no processo, então caso eu tenha deixado passar alguma informação e você tiver essa informação para compartilhar com a gente, coloque aqui nos comentários que vai ser muito positivo. E deixe também as suas dúvidas. Eu vou ficar muito feliz de pesquisar e estudar para poder trazer a informação mais precisa para você. Eu te aguardo no próximo vídeo.